Há duas maneiras de pagar impostos. A dolorosa e a do crédito. Poupe nos impostos assegurando o seu futuro. Venha ao Crédito Predial Português conhecer as nossas soluções. Linha de crédito. Boa noite. O Ministério dos Negócios Estrangeiros desmentiu esta noite o adiamento da próxima ronda de negociações entre Portugal e a Indonésia sobre Timor-Leste. Uma fonte do MNE, citada pela agência Lusa, disse que o encontro entre Jaime Gama e Ali Alatas continua marcado para o próximo dia 21 em Nova Iorque. O esclarecimento foi dado numa altura em que Jaime Gama, António Guterres e Jorge Sampaio já estão em Oslo para assistirem amanhã à entrega do Nobel da Paz a Dom Ximenes Belo e a José Ramos Horta. E à chegada, o Presidente da República foi surpreendido por uma equipa da televisão indonésia. I would like to ask you a few questions. I don't think now is the appropriate moment. No. After the ceremony tomorrow. Okay? After the ceremony, you will go to I will be available. But first, just one question. What do you think about the Nobel Peace Prize? Well, I think it's a very important moment for the East Timorese people, and that is the only thing I would like to underline at this point. Thank you very much. You're welcome. A cerimónia de entrega do prémio está agendada para amanhã, ao meio-dia, hora de Lisboa. Entre as figuras públicas convidadas contam Cedinho Vieira, presidente da Guiné-Bissau, e Itamar Franco, ex-presidente do Brasil e ex-embaixador em Portugal. Membros do governo, empresários, a atriz brasileira Lucélia Santos, famosa pelo seu desempenho na novela Escrava Isaura, e vários ativistas pela defesa dos direitos humanos também vão marcar presença na cerimónia de amanhã. Os galardoados com o Nobel também já estão na Noruega e, ao contrário do que estava previsto, não deram uma conferência de imprensa conjunta, ao que parece em resultado de pressões da Indonésia sobre o bispo de Dili. Na sua conferência de imprensa, Dom Ximenes Belo vestiu apenas um manto de bispo e às perguntas mais incómodas foi dizendo que é fácil falar para quem não tem de regressar a Timor. A quantidade de flashes e de jornalistas demonstra a expectativa que rodeava esta conferência de imprensa. Mas, ao contrário do que dizia o programa oficial, ela não seria em simultâneo com os dois laureados. Bishop Belo is a spiritual and moral leader. Mr. Ramos Horta is a political leader. Bishop Belo lives in East Timor, and he is, of course, returning to East Timor. Mr. Ramos Horta operates on the international level and lives abroad. A verdade é que o bispo está a sofrer intensas pressões do governo indonésio, mesmo sendo forçado a nunca o dizer com clareza. Mr. Ramos Horta, he claims that you could be denied a re-entry to East Timor if you appear with him. What is your comment on that? No problem to go back. Any kind of problem. But is it true that the Indonesian government are putting more and more pressure on you? It is not totally true. I'm free to came here, and I'm free to go back. Pouco depois, na única pergunta permitida a um jornalista português, Dom Ximenes Belo não conseguiu esconder as verdadeiras razões. Portanto, o senhor também tem de compreender isto. Falar fora é muito bonito, viver lá dentro é outra coisa. Tenho dito. E pouco mais pode dizer o bispo, que costuma falar pelos timorenses que não têm voz. Ramos Horta disse ter falado com o bispo Belo, mas arrogou para si o papel de confessor. A conversa tinha sido privada e privada continuaria. Mas o porta-voz da Resistência não se coibiu em dizer que nada era preciso dizer sobre a posição em que o bispo de Dili se encontra. Ramos Horta estava aqui para falar de política e foi o que começou por fazer. The basis for a solution to the problem of East Timor has to be the right of the people of East Timor to self-determination. However, we are also prepared to be flexible, to be creative, in moving step by step, slowly, gradually, to enable those who call us their enemy, to enable the Indonesian side to find ways to disengage from East Timor in a gradual manner that would save face for them. Mas a principal preocupação continua a ser as pressões indonésias e o afastamento entre os dois prémios Nobel imposto por Jakarta. I certainly would have preferred a joint press conference with Bishop Belo. It is obvious why this is not the case.
better than anyone else. I fully sympathize with him. I understand his role, the difficulties. There is no comparison between his position and what I can do and I can say. So he is much more needed in East Timor than I am. He is desperately needed by the people of East Timor. He has to go back. Ramos Horta confirma ter conversado com Dom Ximenes Belo já em Oslo, mas sobre o quê não diz. In this case, I would prefer to play the role of the priest. I hear confessions and I don't tell. Whatever bishop tells me is in privacy, and that's where it stays. It's obvious, it's evident to anyone whether he is under pressure or not. And what else can I say to you? O Prémio Nobel será entregue amanhã ao meio-dia e esta noite, para assinalar a ocasião, os partidos com assento parlamentar e o Governo acordaram na inclusão no Orçamento de Estado de um novo artigo sobre Timor-Leste. A verba a incluir é uma verba destinada a apoiar ações humanitárias, não está quantificada e sairá da dotação provisional do Ministério das Finanças. Esta decisão foi tomada esta noite por unanimidade na Comissão de Economia. Os agricultores do Baixo Mondego e o Ministério da Agricultura estão à beira de um acordo. Os agricultores invadiram hoje Coimbra, onde distribuíram gratuitamente 2 toneladas de arroz. Uma manifestação em que exigiram a baixa dos preços do gasóleo, a subida do preço do arroz e o fim das importações. Depois da manifestação, ouviram 2 promessas do Ministro da Agricultura. Haverá apoios para projetos de hidráulica e compra de gasóleo. O protesto dos agricultores começou cedo. Depois de terem colocado cerca de 100 tratores em frente à Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral, avançaram para a baixa da cidade, onde a pé foram distribuindo 2 toneladas de arroz à população, numa ação de charme e de sensibilização para os seus problemas. Se eles têm razão, têm que lutar pela razão deles. Olha, minha senhora, cada litro de químico custa 12 contos e agora não há quem nos compre o arroz. Porque a vida do agricultor é muito triste. Se realmente tem razão, tem que lutar pela razão deles. Penso que é perfeitamente justa e que é necessária para termos cada vez mais produtos nacionais nos nossos supermercados, em vez de produtos espanhóis, franceses e da comunidade que são subsidiados subrepticiamente. Eu acho que é justa, acho que sim. Estão a trabalhar por conta deles, acho que sim. Ainda por cima de arroz. E vai provar esse arroz? Sim, agora se possível, com um bacalhauzinho. Uma ação pensada e programada com o objetivo de recolher a simpatia e o apoio da população. Muito bem, para nós consideramos que isto foi um gesto que caiu muito bem na população, porque a população também já estava a sentir que a qualidade do arroz que anda por aí é muito má e não é aquela que nós produzimos no Baixo Mondego. Durante a tarde, os produtores de arroz concentraram-se e esperaram que houvesse respostas positivas por parte do Governo para que não fossem obrigados a entrar por outras formas de luta. Um braço de ferro mantido durante todo o dia, com os agricultores para já satisfeitos com as cedências do Governo. Os indicadores económicos mostram que a gestão da política agrícola comum foi ruinosa para Portugal. Até o ano 2000 prevê-se que mais de metade das explorações vão fechar. Apesar de terem recebido milhões de contos em subsídios, os agricultores ganham hoje tão pouco como há 10 anos atrás e muitos trabalham para pagar os juros à banca. Este agricultor do Cadaval tem 26 vacas, muito menos do que tinha há uns anos, quando decidiu pedir à Caixa Agrícola 4.000 contos para aumentar a exploração de leite. Ainda pagou juros 2 ou 3 vezes. Quanto é que pagava de juro? Isso agora é que eu não me recordo. Mas que era 20%. Só percebeu o que isso era quando, ao fim da 3ª prestação, já não conseguia sequer pagar os juros. No final, a aventura saiu-lhe cara. Quanto é que eles diziam que devia? Andar, tive que pagar 8.000 contos. Neste concelho de pequenos agricultores, este é um caso igual a muitos outros. Para usufruir dos subsídios comunitários era preciso uma comparticipação. Quem não tinha dinheiro próprio pedia à banca. Hoje estão a 12%, à volta de 12%, 13%, suponho eu, as taxas de empréstimos. Mas já estiveram a 25%. E 30%. E como é que os agricultores conseguiam pagar isso? Não conseguiam. Por isso é que o Tribunal do Cadaval está recheado de editais com hipotecas de terrenos por dívidas à Caixa Agrícola. A gente vê as outras instituições bancárias não têm processos em tribunal. Esta aqui, se consultarmos os jornais da área,
É muito raro passar uma semana que não venham coisas à praça. E é na praça, como vulgarmente se chamam os leilões judiciais, que se fazem bons negócios. Compra-se barato para vender caro. Para quem já chegou ao leilão judicial, não há remédio. As terras estão perdidas. Os outros podem ainda esperar que uma proposta do Governo apresentada em Bruxelas tenha luz verde. O Ministro da Agricultura confirmou ao Jornal da Noite, da SIC, que existe um projeto de abertura de uma linha de crédito de desendividamento no valor de 150 milhões de contos. Olha, neste momento já temos tudo feito. Está o documento para apreciação final na comunidade. Vai ser possível, certamente, pôr algum dinheiro à disposição dos agricultores. Os 150 milhões de contos da parte do governo português estão disponíveis. As dificuldades são as restrições que a comunidade impõe por questões de concorrência à utilização por parte dos agricultores com a taxa bonificada. Mas penso que vamos conseguir encontrar uma solução que cobrirá ainda muito do crédito que neste momento está pendente nos agricultores e que lhes facilitará a vida com uma bonificação substancial. A CGTP suspendeu a sua participação nas reuniões da Concertação Social em protesto contra a interpretação que Governo e Patronato fazem da nova lei das 40 horas semanais. A Central Sindical diz que muitas empresas não estão a cumprir o que ficou escrito em relação às pausas no trabalho e acusa o Governo de estar a pactuar com os patrões. A CGTP, reafirmando que não abandonou nem abandona a Concertação Social nem o Conselho Económico e Social, decide suspender no imediato a sua participação nas reuniões da Comissão Permanente de Concertação Social com três objetivos, ou ligado a três razões essenciais. Primeiro, o Governo tem que rapidamente nos clarificar o seu entendimento de conteúdo de concertação social. O Governo tem que nos dizer e dizer ao país que assume as suas responsabilidades de governar e que não aceita a criação de qualquer Câmara Corporativa no nosso país. E, por outro lado, aos órgãos de poder é preciso, muito rapidamente, dar uma explicação sobre a gravidade deste problema, sob pena dele poder vir a ter desenvolvimentos com implicações sociais e económicas muito graves no nosso país. Até lá não participou mais de nenhuma reunião da Concertação Social? Neste momento não há nenhuma reunião marcada, mas até que estes três objetivos ou estas três questões sejam clarificadas, nós não estamos disponíveis para participar em reuniões. A venda de 35% do capital social da Telecel na Bolsa ultrapassou todas as expectativas e rendeu 56 milhões de contos. O negócio foi repartido em duas operações, uma oferta pública de venda e uma venda direta. Os resultados foram conhecidos hoje numa sessão especial da Bolsa de Valores de Lisboa. A Telecel lançou no mercado 7 milhões e 45 mil ações para venda direta, mas a procura chegou aos 124 milhões de ações, isto é, foi 17 vezes superior à quantidade disponível. Através da oferta pública de venda foram lançadas no mercado 600 mil ações, mas as ordens de compra somaram 1,9 milhões, o que significa 3 vezes mais. Trata-se da maior procura de sempre em operações de venda de capital em bolsa realizadas até o momento no nosso país. O Governo defendeu uma política de protecionismo para a indústria têxtil na Conferência da Organização Mundial de Comércio em Singapura. É a primeira reunião ministerial da OMC e um dos grandes objetivos é a redução das tarifas alfandegárias na indústria da informática. São perto de 170 países ao todo, membros e observadores da Organização Mundial de Comércio, um fórum criado há cerca de 2 anos que engloba países e organizações internacionais como a União Europeia e a NAFTA. O seu objetivo é a liberalização do comércio mundial. Esta é a primeira reunião a nível ministerial. A conferência pretende analisar os progressos alcançados até hoje e obter um acordo sobre a redução das tarifas alfandegárias na indústria informática. Mas os Estados Unidos e a União Europeia ainda não chegaram a acordo sobre vários aspectos do documento final. Um outro tema em agenda é a adesão da China à organização, que conta com o apoio da União Europeia, mas com a oposição dos Estados Unidos. Portugal quis evitar uma excessiva abertura dos mercados dos têxteis à concorrência dos países do terceiro mundo. O discurso do secretário de Estado para os Assuntos Europeus defendeu a indústria têxtil nacional e alertou para a necessidade de um debate sobre a importância dos direitos sociais, ou como fez questão de chamar, condições sociais de produção. A conferência acaba na próxima sexta-feira.
Outro comércio menos lícito está a preocupar vários governos e vai criar fortes pressões sobre Portugal nos próximos anos. De acordo com o diretor do Observatório Geopolítico das Drogas, o tráfico de estupefacientes vai aumentar em Portugal com a passagem de Macau para a administração chinesa. Alain Labrousse proferia esta noite uma conferência em Lisboa sobre a droga e os conflitos internacionais. Uma conferência de 2 horas para falar da droga no mundo. Commence à se poser le problème des colonies chinoises avec le retour de Macao à la Chine et des gens qui vont s'exiler, peut-on dire, ou prendre la nationalité portugaise. Il est évident que l'immense majorité de ces gens de diaspora ne sont pas des trafiquants, des criminels, mais il y a toujours, quand il y a une population de 100 000 personnes, je crois, qui ont le passeport portugais, il est certain que parmi eux risquent de se glisser aussi des trafiquants. Alain Labrousse, apesar de recear o futuro de Portugal, diz que está no país para conhecer de perto a realidade nacional. Les États occidentaux qui proclament que la guerre à la drogue est leur priorité, dans la pratique, font passer leurs intérêts économiques ou stratégiques avant les nécessités de la guerre à la drogue. Questões que o Observatório Geopolítico das Drogas não quer deixar passar em claro. Continuam a monte os 5 indivíduos que se evadiram na noite passada da prisão-escola de Leiria. Os reclusos saíram pela porta principal do estabelecimento, depois de terem usado um garfo para ameaçar os guardas prisionais. Deste portão para fora, nenhuma palavra sobre a fuga e imagens só à distância. Filmar fora é igual. Hã? Você não filma aqui. Se filmar é lá para fora. Mas é igual. Mas faça vamos montar a máquina, não é? Mas é igual. Eu já vi quando eu vi mais. Não quiserem. Nas redondezas da prisão-escola, a mesma coisa. Ninguém viu, ninguém sabe de nada. A história conta-se em poucas palavras. Por volta das 10h30 da noite de ontem, 5 reclusos terão-se evadido deste estabelecimento prisional depois de agredirem um guarda e de terem ameaçado o outro com um garfo. Da direção deste estabelecimento prisional de Leiria, ninguém esteve disponível para falar à reportagem da SIC. O mesmo aconteceu com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. A imagem é de Filipe Ferreira, Miguel Guedes, SIC. Depois do intervalo, veja uma cena da vida cotidiana numa cidade dos Estados Unidos. Até já. A acreditar nos filmes que chegam de Hollywood, a perseguição a alta velocidade é quase uma cena do cotidiano nas cidades americanas. E se dúvidas houvesse sobre o realismo com que os estúdios recriam esses momentos, estão agora desfeitas. A cena que vamos ver a seguir passou-se em Las Vegas, sem duplos, com automóveis de todos os dias. Tão rápido como nos filmes, tão inevitável como na vida real. Só em câmara lenta há tempo para contar uma história de alta velocidade. O veículo da frente é o de um suspeito de assalto, a arrastar vários carros da polícia de Nevada numa perseguição pela cidade a mais de 100 km por hora. O problema surge quando o suspeito ignora o sinal vermelho. O suspeito ainda teve pernas para fugir, para ser capturado logo depois pela patrulha da Metro Air. A condutora do segundo veículo atingido foi levada para o hospital com ferimentos de média gravidade. Entretanto, sabe-se que já teve alta. O mesmo não aconteceu com o suspeito capturado. A americana. Barulhinho Bom é um fenómeno de vendas no Brasil. A senhora que faz o barulhinho chama-se Marisa Monte e na próxima sexta-feira estará no Coliseu de Lisboa, naquele que será o último concerto de uma turnê europeia. Começou muito cedo, durante anos fez o circuito dos bares e dos pequenos concertos ao vivo. Teve treino clássico e estudou em Itália. A sua voz chamou logo a atenção do público e das editoras. Hoje, reúne o aplauso unânime da crítica dos brasileiros. O seu quarto álbum reflete todo o trabalho de uma cantora considerada por muitos a deusa da música contemporânea brasileira. É um disco que tem 18 músicas, né, no total, e
10 dessas músicas são novas no meu repertório e 8 são versões novas de músicas que as pessoas já conhecem, versões ao vivo, que é no palco mesmo que eu estruturo a minha carreira, no palco que eu comecei antes mesmo de ter disco no palco. O meu primeiro disco é ao vivo, mas isso já tem 9 anos, então eu queria realmente registrar de novo que, para mim, um disco ao vivo é que nem uma fotografia, assim, de um momento. As folhas sabem procurar pelo sol. Marisa Monte canta porque gosta. Garante que o segredo do sucesso é apenas a procura da realização pessoal. O sucesso, se você for pegar no dicionário e ver o que é o sucesso é a realização, vem do latim successo, é o sucedido, é o realizado. Ele não quer dizer exatamente a repercussão, nem as vendas. Você pode fazer sucesso apenas realizando um projeto, independente de quanto ele vai vender e de quanto ele vai repercutir. E é esse sucesso que eu busco. Eu vou estar aqui no Coliseu, né, dia 13 de dezembro, e vai ser um show completo como eu faço no Brasil. É a primeira vez que eu faço isso. E eu acho que até para os outros artistas brasileiros é um diferencial, porque a gente geralmente vem só com as bandas, porque é muito caro, muito difícil viajar para o exterior com uma equipe grande. Mas dessa vez eu vou vir com um show completo, é o mesmo show que eu mostro no Brasil, com cenário, com projeções, com imagens todas relativas à cultura brasileira. Então, é um show que vale a pena ser visto. Barulhinho bom de Marisa Monte para ouvir este fim de semana no Coliseu de Lisboa e a Pintura Serena de Isabel Pavão para ver desde já nas galerias Fernando Santos do Porto de Lisboa. Isabel Pavão é portuense de Gema, mas vive e trabalha desde o início desta década em Nova Iorque. Expôs nos anos 80 no Porto e em Lisboa, cidades a que agora regressa no espaço das galerias Fernando Santos. É uma pintura serena a revelar uma tranquilidade que se opõe ao bulício da metrópole nova-iorquina. A sua pintura repetitiva é construída de cores discretas. Isabel Pavão, uma pintura ou arte de decoração. Para ver nas galerias Fernando Santos. E amanhã a jornada informativa da CIP começa mais cedo, às 11h45, para o especial Nobel da Paz. Até amanhã, boa noite. Nos anos 20, Eduardo Schwalbach, então diretor do Diário Notícias, chegou à redação e disse: dou 100 escudos a quem conseguir fazer esta notícia sem ferir a suscetibilidade do leitor habitual do jornal. A notícia vinha de um correspondente de uma aldeia de Trás-os-Montes e era constituída pelo seguinte: uma mulher, apossada de ciúmes devido ao facto de o marido andar sempre com outras, tinha aproveitado o facto de ele estar a dormir, tinha agarrado uma navalha de barba e, bumba, tinha-lhe cortado o instrumento. Há um redator que diz assim: eu escrevo a notícia. E escreveu a seguinte notícia. Uma aldeia atrás dos montes, contava a história, a mulher era muito ciumenta, o marido, o homem, atiradiço, até que um dia ela, aproveitando o sono do marido, agarrou na navalha de barba e cortou-lhe o mal pela raiz. O meu convidado esta noite tem, não com a navalha de barba, mas com a caneta, tentado cortar vários males pela raiz. Vamos ouvi-lo.
Cá estamos nós, nas conversas secretas. Quem conversa comigo e com vocês esta noite é o Manuel António Pina, um grande cronista, um grande poeta e um grande jornalista do Porto, de Portugal. Mas sobretudo, uma pessoa de um raro e raríssimo formato moral. Pina, é difícil ser jornalista em Portugal. E no Porto é mais difícil? Eu acho que há de ser as dificuldades do jornalismo em Portugal, penso eu, nunca fiz jornalismo noutro sítio, vão ser as mesmas, provavelmente com algumas particularidades, do que acontece em outra parte qualquer do mundo, e no Porto, também nunca fiz jornalismo noutro sítio. Como noutro sítio qualquer de Portugal, penso eu que tem as suas particularidades. Quer dizer, eu acho que, como dizia o sábio taoísta, quem vê diferenças demais caminha de morte em morte. Embora também seja verdade que não haver diferenças também, como diria o meu oftalmologista, é manifestamente uma falta de visão. Mas penso que o jornalismo, com as mais particularidades e menos particularidades, é sempre particular. No meu jornal há de ser diferente daqueles jornais em que tu trabalhaste. Num semanário é diferente de um diário, na televisão, na rádio é diferente do que se faz no jornal. Mas com essas particularidades todas, com essas diferenças todas, de facto, o essencial, a dificuldade essencial é a mesma. Mas pensas que há uma diferença, apesar de tudo, até substancial, na minha opinião, entre o jornalismo que se fazia, por exemplo, antes do 25 de Abril e o jornalismo que se faz hoje. Embora eu te diga que eu nunca alterei o meu processo de escrever. Eu escrevi sempre como se não tivesse havido censura, como se não houvesse censura na época. Pois a censura se encarregava de cortar, de resolver esses problemas. Mas eu penso que há, de facto, uma alteração substancial. Qual é a tua opinião acerca disso? Eu acho, é verdade. Eu tive, aliás, o meu primeiro chefe de redação, um grande jornalista, o Manuel Ramos, lutava permanentemente, antes do 25 de Abril, justamente, lutava permanentemente contra a nossa tendência para a facilidade e para a aceitação da censura, que significava o facto de escrever para passar. E dizer assim, nós cumprimos a nossa obrigação. Escrevemos aquilo que entendemos que devemos escrever, é que censura cumpre a obrigação deles e corta. Por isso é que hoje os arquivos do Jornal de Notícias são um verdadeiro manancial da história do país e a história do jornalismo que se fazia nesse tempo. Espero que se não percam esses arquivos, como se perderam, por exemplo, os arquivos penso que não se perderam. Esses não se perderam, penso que existem. E, de facto, era uma atitude ética, digamos, era uma atitude, eu não gosto muito da palavra, enfim, mas era uma atitude profissional de alguém que, por esse pequeno facto, por essa pequena manifestação formal, digamos assim, não aceitamos que exista censura. Eu não aceito que exista censura. Eu escrevo e ignoro a existência de censura e agora eles... E uma vez chamou-me a atenção porque eu fui fazer um congresso da oposição democrática a Aveiro e fiz uma coisa muito pequenina. Sabia que a censura, aliás, eu escrevia 2 páginas, saíam 3 linhas, a dizer realizou-se. Era o costume. Era o costume. E eu escrevi, nessa altura escrevi só as 3 linhas, o realizou-se. Porquê? Porque caí no pecado caí da tentação do cinema. Estava a passar no Cine Teatro Aveirense La Bête Humaine, do Renoir. E eu disse assim, vou trabalhar para a censura. Porque é que se eu fosse ver a Bête Humaine, e fui ver a Bête Humaine e escrevi um realizou-se. E foi a primeira grande reprimenda que eu tive, porque de facto eu escrevi, eu aproveitei, lucrei com o facto de ser censura, lucrei um filme. E era assim, agora de facto o jornalismo já é diferente, porque de facto as circunstâncias também são diferentes, não é? Mas não quer dizer que